Fala Santo, tudo bom? Hoje eu quero falar com vocês sobre a doutrina da regeneração. Eu sei que às vezes está iniciando essa caminhada cristã, recebeu Jesus, foi até lá na frente da igreja e falou: eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador, e se arrependeu dos seus pecados. Então, vamos começar alguns estudos básicos e importantes da doutrina cristã, né? A doutrina da regeneração. E o que é uma doutrina? A doutrina, segundo o dicionário, é um conjunto coerente de ideias fundamentais a serem transmitidas e ensinadas. E da onde são extraídos esses conjuntos, de ideias, e fundamentos? Aonde está fundamentada a fé cristã? Na Bíblia. Na Bíblia é a palavra, é a revelação, ela tem autoridade como palavra inspirada por Deus, e deve ser aceita e admitida em nossas vidas. Então, nossa fé cristã ela é construída e fundamentada através da Bíblia. E falando da regeneração, Jesus ensinou sobre a regeneração. A regeneração, se você procurar no dicionário, ela é um substantivo feminino, então ela é acerca da substância, a qualidade, a essência, então de alguma coisa, Então a regeneração ela está ligada à revivificação, fortalecimento, recuperação moral ou espiritual, Então esses são os significados, Seria de revivificar, se revivifica, porque antes estava morto, Se refortalece porque não tinha força, perdeu as forças, E recuperação é porque recuperação moral ou espiritual é porque perdeu, Então se perdeu, recupera, Na biologia, a biologia ela diz que a regeneração é a capacidade dos tecidos, órgãos ou mesmo organismo se renovarem ou ainda de se recomporem após danos físicos consideráveis, E o que a Bíblia fala? A Bíblia fala que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, A gente olhar para Gênesis, lá o pecado de Adão, O pecado de Adão nos afastou de Deus e nos mortificou, nos condenou. Nos condenou o quê? A uma morte física e uma morte espiritual, nos alienando, nos afastando. O homem foi expulso do Éden, Então Deus se afastou do homem, E a doutrina da regeneração, onde ela entra aí? É que ela exatamente ela vai restaurar, ela vai revivificar, ela vai reconstruir, mas ela melhora o que estava ruim, Isso que a gente vai entender, Se ela é simplesmente uma melhora, se ela pega aquilo lá que estava bom e melhora, Então, vamos ver o que Jesus ensina para Nicodemos, um fariseu, um judeu que queria saber, como seria, como que ele poderia entrar no reino de Deus, Então, lá em João 3, do versículo 3 a 6, eu vou ler na Nova Versão Internacional. Em resposta, Jesus declarou: em verdade lhe digo que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos perguntou: como alguém pode nascer quando já é velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. E Jesus respondeu: em verdade lhe digo que ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, e o que nasce do Espírito é Espírito. Então veja que Nicodemos ele teve a interpretação literal de nascer de novo, ou seja, entrar de volta para o ventre, e novamente nascer. E Jesus mostra para ele que não é o nascimento da carne, mas o nascimento do Espírito. E essa condição de nascer novamente, ela é essencial para se entrar no reino de Deus. Então, a pessoa não entra no reino de Deus se ela não nasceu
novamente. Então, quando a gente nasce, que esforço que a gente realiza para nascer? Nenhum. Quem tem todo o trabalho, né? Quem tem o trabalho é papai e mamãe, né? Que faz, né? Um embriãozinho, um óvulo, junta e tum, né? Deus dá a vida, né? E para você nascer, não, você não tem trabalho nenhum, você fica lá na barriga crescendo, tal, 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 tal. Chega o dia, você nasce, né? Você que se puxa para fora, não, você é expelido para fora, né? A mãe que tem um esforço. Ah, mas meu parto não foi natural, foi cesariana, não importa, né? O médico foi lá e cortou e te arrancou de dentro da sua mãe, né? E o nascimento do Espírito é um nascimento igual, né? O que você faz para nascer de novo? Nada. Isso é um ato de Deus. É, o Deus age na sua soberania e te dá, e te proporciona vida, né? Então a gente vai ter o apoio de outras doutrinas, né? Da eleição, da justificação, né? Tem a doutrina da predestinação, enfim, uma série de outras doutrinas que com o decorrer do tempo eu espero ter em Deus a capacidade de poder apresentar elas aqui. Mas um novo nascer é um novo nascimento de que nós fazemos parte dele, mas nós somos agente passivo desse nascimento, assim como nós nascemos da carne, também nós nascemos do Espírito, né? E o poder de nascer, de gerar essa vida é do Espírito Santo de Deus. Então é uma coisa que estava morta, não é uma coisa recuperada. Não é uma coisa que estava mais ou menos e foi recuperada, não. É uma coisa que estava imprestável, estava morto, né? E Deus dá a vida, né? Então não é uma transformação, não são valores morais que nos levam para Deus. Não é o fato de você ser bonzinho, de ler a Bíblia, de cumprir os mandamentos, que você vai entrar no reino de Deus. Não, não é essa a condição. A condição está em Deus. Deus opera seu milagre. Ah, eu ouvi a palavra, eu ouvi o Evangelho. Deus gerou em mim arrependimento. Eu, consequentemente, me arrependi dos meus pecados, confessei Jesus, né, com minhas bocas, né, e acreditei nele em meu coração. Então, através de Jesus, que é a porta, eu entro dentro desse reino de Deus. Então, isso é muito importante para a nossa condição. E essa perspectiva vai mudar todo o nosso caminhar, né? Não são pelas obras que nós somos salvos, que nós alcançamos ou entramos no reino de Deus. Não, é uma ação graciosa de Deus que nos regenera, né? Então, é a condição para a entrada no reino de Deus, né? Como eu disse, é o novo nascimento. Vamos ver o que está escrito em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme sua grande misericórdia, ele nos regenerou para uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Então veja que ele está usando o que? O elemento da ressurreição de Cristo, né? Cristo morreu, se entregou na cruz por nossos pecados, né? E Deus o ressuscitou dos mortos ao terceiro dia, né? E essa é a nossa vida, nossa fé, né? A fé é que realmente, como Deus ressuscitou a Cristo, Deus também operou em nós a regeneração, uma nova vida, né? Nos trouxe uma viva esperança. E qual é essa viva esperança? De estar eternamente na sua presença, de tirar a nossa inimizade, né? Antes nós éramos inimigos e hoje nós somos amigos, né? E qual o propósito, né? Qual o propósito da regeneração? Tiago, capítulo 1, versículo 18 vai responder: por sua decisão ele nos regenerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como os primeiros frutos de tudo que ele criou. Então veja, aqui mais uma vez, a soberania de Deus, dizendo que quem gerou? Ele nos gerou, né? Ele quem? Deus, em Cristo Jesus. Por meio de quê? Da palavra. Quem é a palavra da verdade? Quem é a verdade? Quem é o caminho, a verdade e a vida?
né, é o próprio Jesus Cristo, né? Quem é o Logos de Deus, né, a palavra encarnada, é o Jesus Cristo, a fim de sermos o quê? Os primeiros frutos de tudo que ele criou. Então, nós que éramos inimigos, estavam mortos, Deus nos deu uma nova vida, regenerou, trouxe uma nova condição. E qual é essa condição? É uma condição carnal? Não, não é mais carnal, não é mais natural, agora é espiritual, né? E essa condição espiritual, ela nos leva à condição de ser o quê? Os primeiros frutos de Deus na ressurreição, né? Primeiro, a doutrina de quando Jesus vai voltar é que os que descansaram antes de nós ressuscitarão, né? E depois, logo em seguida, nós também ressuscitaremos. Então, nós seremos o quê? O primeiro fruto, né, de tudo que ele criou, né? E qual a nossa nova condição? O que a Bíblia fala sobre a nossa nova natureza? Vamos lá, eu vou ler com vocês 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Lembrando que na descrição eu vou deixar aqui todos os textos, né, e o esboço desse estudo, né, e também no meu blog, né, no meu blog você vai encontrar também os textos, né. Você que não conhece, você pode acessar aí www.ericrato.com.br e você vai encontrar aí o meu blog, né. Então vamos lá. Portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. As coisas antigas já se passaram e eis que se fizeram novas, né? E Romanos 5, versículo 10. Pois se, quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele por meio da morte do seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Então, veja só, que a Bíblia diz que nós somos o quê? Uma nova criação. Nós não somos um velho melhorado, né? Aquele carro velho caindo aos pedaços que vai para aqueles programas lá e os programas fazem uma transformação enorme, né? Não. Deus cria novamente uma nova criatura. Existe uma nova criação. E essa nova criação o quê? Totalmente espiritual. E nasce da onde? Da vontade de Deus. Por meio de quem? De Jesus Cristo. E no poder de quem? Do Espírito Santo de Deus. Nossa, isso é maravilhoso. Deus é grande e é poderoso. E como que eu sei de todas essas coisas? Pela fé. Pela verdade revelada na Bíblia e pela fé em Jesus Cristo. E quem me dá essa fé? É o próprio Deus. É Deus que opera em nós o seu querer e seu efetuar. Né? E qual é o resultado, tá? Qual o resultado dessa ação, né? Vamos lá para João capítulo 1, versículo 12, né? Mas a todo quantos o receberam, lhe deram poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram de sangue, nem da vontade da carne, e nem da vontade do homem, mas de Deus. Então veja que João, ele fala exatamente que quem recebe a Jesus Cristo, né, receberam quem? A Jesus. Ele deu o poder de ser feitos filhos de Deus, né, a saber, os que creem no nome de Jesus. Então a condição de crer é fundamental, ela faz parte, ela está junta, né? Está intimamente ligada à regeneração, né? Porque quando Jesus pergunta para Pedro, quem tu dizes que eu sou? Ele responde, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Aí Jesus diz assim, olha, isso quem te revelaste é o Espírito Santo de Deus. Então veja como a regeneração e o entendimento acerca de Jesus e da pessoa de Jesus, ela está intimamente ligada, ela está conexa, ela está unida, ela segue junto, não está separada, né? Os quais não nasceram de sangue. Então veja só, nem da vontade da carne, não é do papai e da mamãe, não é você que vai buscar, não é você que quer, não é da vontade do homem, não é da religiosidade. A religiosidade não leva você para Deus, né? A religiosidade vai te afastar de Deus, né? Jesus ele falou, olha,
chegam lá na porta do reino dos céus, né? Olha, deixa a gente entrar, a gente falou em seu nome, ensinou em seu nome, né? E Jesus diz assim: olha, eu não vos conheço, né? Porque eles não nasceram de novo, eles não receberam a Jesus, eles não receberam de Deus a graça, a misericordiosa. Eles tentaram o quê? Nas suas próprias forças, no seu próprio trabalho, né? Alcançar essa salvação. Mas não se trata de alcançar a salvação, mas se trata de receber de Deus a misericórdia da nossa regeneração, de um novo nascimento, de um nascimento agora espiritual. Então, tudo que proporciona, que gera em nós é justamente um clamor de busca. E busca o quê? Busca para Deus. Nós estamos indo para Deus, indo para Canaã celestial. E como que eu faço essa busca? Eu faço essa busca cada vez mais me enchendo de Deus, conhecendo mais a Deus, seguindo, entendendo como Ele quer ser adorado, né? Então, se eu sou um ser espiritual, né, eu vou buscar as coisas do alto, não mais das coisas terrenas. Eu me fui desprendido, eu fui livre. Antes eu estava numa condição morta, escravo do pecado. Hoje não, hoje eu sou livre. Livre para quê? Para adorar a Deus, para buscar a Deus, as coisas celestiais de Deus, né? E principalmente para fazer a vontade de Deus e cumprir os propósitos de Deus. Louvado seja Deus por tudo que Ele tem deixado por meio da sua igreja, por meio da sua palavra, por meio do seu Santo Espírito, para que nós pudéssemos hoje ter vida e aguardar o retorno dele, aguardar vigilante, aguardar adorando Ele em espírito e em verdade. Sejam santos, porque Deus é santo. Tenha pleno conhecimento e convicção da sua natureza espiritual, porque você não pertence mais, você não é mais da terra, você é cidadãos dos céus, eleitos, adotados para estar eternamente nos céus com o Pai. Em nome de Jesus, Deus abençoe. Espero que esse estudo possa te edificar na fé, né? E se você tiver pergunta, você pode mandar essa pergunta, vai lá no meu Instagram, né? Eu vou deixar aqui meu Instagram, que eu não sei de cabeça, eu praticamente não uso mais, eu só posto as coisas e não fico mais usando o Instagram, né? Então vou deixar aqui meu Instagram e você pode ficar à vontade de me mandar aí uma mensagem, né? Ou também por e-mail. Fique na santa paz de Deus, que Deus o abençoe em nome de Jesus.